possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 29, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu estou aqui desejoso para partilhar com você, para transbordar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler em duas versões, vai aparecer aqui no telão, a primeira versão, que é NVI, Jeremias capítulo 29, versículo 12 ao 14, ok? Então, colocaram aí? Eu vou ler aqui. Então vocês clamaram a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha só. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Na outra versão, Ara, está escrito assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa leitura. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial, tão sublime. A minha oração agora, Senhor, é que essa palavra alcance os nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para mover, para direcionar o nosso culto e levar a palavra até o nosso coração e gerar em nós convicção, gerar em nós o fogo, Senhor, que arde, que possa arder cada vez mais em nosso coração, para que possamos ser pessoas que possam levar essa chama para outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, todos que estão aqui e todos aqueles que estão acompanhando online, que o Senhor possa também visitá-los de uma maneira muito especial, muito poderosa, em nome de Jesus. Amém? Jeremias é um livro maravilhoso, um livro que se encontra aí na classe de profetas maiores. E no capítulo 29, Jeremias, ele está escrevendo uma carta para aqueles que foram deportados, e a razão dessa deportação foi por causa da rebelião espiritual, da rebeldia espiritual do povo. E mesmo diante dessa circunstância, o povo de Deus naquele lugar, lá na Babilônia, mesmo assim, Jeremias está escrevendo essa carta para eles, e no versículo 11 nós temos aquele grandioso texto que você conhece bem, que eu vou ler aqui para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mesmo diante da Babilônia, mesmo sendo cativos, o Senhor direcionou a eles, aquele povo, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo. E sabe que Jeremias, versículos anteriores, disse a eles, olha, busquem a prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Edifique casa, vivam, desfrute desse tempo, porque o Senhor está com vocês. E a razão, sabe o que Jeremias vai concluir mas para que isso aconteça, é necessário que vocês busquem o Senhor de todo o vosso coração. Então aqui a chave é justamente isso, buscar o Senhor de todo o coração. Esse Senhor que tem planos de paz, esse Senhor que tem um plano de bênção para o seu povo, mesmo que eles estivessem
na Babilônia cativos. Eles estavam ali com essa mensagem, com essa palavra profética. Isso é a mesma coisa para mim e para você. Sabe, queridos, domingo passado eu trouxe aqui uma palavra falando sobre entrega total. Romanos capítulo 12, versículo 1 foi o nosso texto. E hoje eu quero continuar um pouco falando sobre isso, sobre buscar esse Senhor de todo o nosso coração. Será de verdade que eu e você estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração? Hoje nós não estamos cativos como esse povo estava, mas quem sabe estamos cativos espiritualmente. Por alguma razão, talvez estamos vivendo uma apatia, uma inércia espiritual, um desânimo espiritual gigantesco, e nós não nos damos conta que é necessário da nossa parte um despertamento. É necessário da nossa parte buscar o Senhor com mais sede, com mais fome. E mesmo que você esteja numa condição precária como eles estavam, a chave continua sendo a mesma. A receita continua sendo a mesma. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Esse é a chave. Se eu pudesse resumir isso que Jeremias está dizendo, é isso, olha, vocês estão aí e a solução, o escape, a saída é buscar o Senhor de todo o coração. Tem um livro que é um clássico, não sei se vocês já ouviram falar dele, e é um pouco desse, o título foi influenciado por esse livro, Por que Tarda o Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Um livro muito pequeno, mas um livro muito atual, apesar que foi escrito há muitos anos atrás. É um livro que retrata muito bem aquilo que nós estamos vivendo na sociedade. 4 motivos por que tarda o avivamento, e eu quero aqui compartilhar esses 4 motivos. O primeiro é porque perdemos a intensidade da busca. Você lembra quando você teve a sua primeira experiência com Deus, que você buscava o Senhor intensamente? Você orava intensamente, você orava com força, veementemente, e às vezes a gente até diz assim, olha, eu hoje não oro mais como eu orava antes, eu não jejuo, como eu jejuava antes, eu não leio a Bíblia como eu lia antes, e parece que nós acostumamos falar essas coisas e ficar tudo bem. Parece que nós nos associamos a essa normalidade e não buscamos o Senhor com toda a nossa intensidade. Sabe, o problema não é a falta de estrutura. Por que o avivamento não vem? Por que não há mais manifestação do poder de Deus, a evidência de que Deus está? O que falta, na verdade, é sede por Deus, fome por Deus. E é isso que nós precisamos ter mais relacionamento com esse grandioso Deus e ter fome dele. Dizer, Senhor, eu não me dou por satisfeito. Eu preciso ter no meu coração essa vontade, esse desejo de conhecê-lo cada dia mais. Sabe, queridos, tem uma canção que talvez você já ouviu falar dela. Eu cresci com essa canção e muitas vezes na escola bíblica dominical, em vários cultos da harpa, mas não é um hino da harpa, eu penso que diz assim, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
A pergunta é: será que nós estamos deixando tudo no altar? Será que nós estamos rasgando o nosso coração na presença desse grandioso Deus? Às vezes nós acostumamos: estou cansado da fé, estou desanimado, estou triste, estou angustiado por isso, por aquilo. E isso não muda a nossa história. O que muda é uma ação. E oração é uma ação, é uma atitude que você e eu tomamos de guerra. Oração é uma guerra. Lembra aquele filme, O Quarto de Guerra? Quem aqui já assistiu aquele filme? Que aquela mulher entra para aquele quarto e começa a guerrear, orar intensamente, dia após dia, clamando, clamando, até que o Senhor moveu os céus e fez algo por ela, mostrou a sua graça e a sua misericórdia. Talvez está faltando para nós intensidade na busca. E aí nós queremos colocar talvez desculpas, porque o avivamento não vem por conta disso. E se nós olharmos para a palavra de Deus e para a história da igreja subsequente, nós vamos ver que onde houve avivamento, precedeu reuniões de buscas intensas. Irmãos que muitas vezes gastaram sua vida solitária em um quarto secreto, clamando e chorando, para que Deus enviasse um mover novo, um despertar novo, uma movimentação nova do céu, que os céus se abram, né? Como diz aquela oração lá de Isaías: se fendesse os céus. Quantas vezes eu e você oramos assim: se o céu se fendesse, se as colunas se abrissem e derramasse, né, a sua chuva sobre o nosso coração, muitas vezes seco, que às vezes já não derrama mais lágrimas, na presença desse grandioso Deus. E muitas vezes a razão que nos leva à oração não é Ele, é as coisas que queremos, como eu quero um casamento melhor, eu quero que as minhas finanças melhorem, eu quero que isso aconteça. A razão da minha busca intensa é porque eu quero algo dele, eu não quero ele. E a razão da nossa busca deve ser ele, a presença dele, conhecê-lo, buscá-lo, ansiar ter esse relacionamento vivo, ativo, genuíno, profundo, autêntico com este Deus. Então eu quero despertar você e eu a buscarmos o Senhor com mais intensidade. Nós estamos aí num período de jejum aqui. Esse é um tempo de você buscar o Senhor intensamente, clamar o Senhor intensamente. Jeremias, ele mesmo disse: clama-te a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós invocar o nome desse grandioso Deus, a certeza é, Ele vai nos responder no seu devido tempo. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Avivamento, ele escreve e ele conta lá as preliminares de um avivamento, ou seja, o que precede um avivamento. E ele menciona sede por Deus, sede por conhecimento de Deus e anseio e ardente desejo de vê-lo, de estar na sua presença. Nós precisamos, de conhecer Deus na sua plenitude. Nós precisamos saber quem Ele é. E a oração, ela nos ajuda a ter essa percepção. Paulo, Romanos 12, ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor
regozijando-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Nós precisamos aprender a orar mais intensamente. O segundo motivo, porque não oramos como deveríamos. Lembra daquele texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7, que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então nós temos aqui uma promessa, e Jesus, várias vezes, ele contou parábolas falando sobre a importunação, de você importunar Deus, como aquela viúva que importunou aquele juiz iníquo, para que ele atendesse a sua causa. E Jesus disse: se esse juiz, sendo iníquo, atendeu a causa dele, quanto mais o Pai Celestial. Então imagina você como filho, eu como filho, tendo a promessa da palavra de Deus para nós. Nós podemos pedir, nós podemos bater, nós podemos fazer isso insistentemente, até que alguma coisa aconteça. Só que nós nos cansamos muitas vezes, porque não obtemos a resposta no tempo e no horário que desejamos, e então paramos. Nós precisamos orar um pouco mais. Leonardo Ravenhill disse: a igreja está morrendo por falta de oração. Não é por falta de doutrina, não é por falta de conhecimento. Às vezes o povo tem muito conhecimento, o povo de Israel tinha muito conhecimento sobre Deus, sobre quem ele era, sobre as suas maravilhas, sobre a sua grandeza, sobre o seu poder, e mesmo assim eles pereceram. Mas eles foram se distanciando, aquilo que Jeremias conta no seu livro. Eles deixaram o manancial de águas vivas e foram cavar cisternas rotas. Eles deixaram o Senhor para se deleitar nos braços de seus amantes. Trocaram o nosso Deus. Então, o avivamento, ele começa muitas vezes, e a maioria das vezes, no que nós lemos na história, é no lugar secreto, não é aqui nesse palco. Não é aqui, é no lugar secreto, é quando você fecha a porta do seu quarto, e você fecha lá, e você ora, e você busca, e você clama, para que os céus possam se mover em seu favor, e algo dele acontece. A única força para a qual Deus se rende é a oração. Grava isso. A única força para a qual Deus se rende é a oração. Quantas vezes o povo de Deus começou a orar, a interceder, a clamar, a buscar, e Deus abriu os céus, abriu coisas extraordinárias, fez movimentos maravilhosos, porque havia um povo que estava orando. Deus não se move onde há pressa, ele se move onde há persistência de busca. Ele se move onde há persistência de busca. Será que nós estamos buscando o Senhor como nós deveríamos buscar? E a chave, será que nós estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração? Terceiro motivo, porque estamos sem lágrimas pelos perdidos. Você sabia que quando você começa a orar por quem te persegue, você passa a amar aquele que está te perseguindo? Você sabia que quando você tem uma situação que está te incomodando e você começa a orar por aquela pessoa, por aquele ambiente, Deus começa a mover as coisas?
Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso ego, que nós queremos que, ou às vezes até resolvemos com a força do nosso braço e do nosso intelecto. Mas nós precisamos, muitas vezes, como o apóstolo Paulo, em Romanos 9, que ele disse que para ganhar os seus irmãos compatriotas, ele tinha uma incessante dor no coração. Paulo chorava para que os judeus tivessem a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Paulo chorava e sentia dor no coração e angústia para que Cristo se tornasse conhecido pelos outros. E às vezes nós já não temos mais esse fervor, nós não temos mais essa paixão de ver pessoas se convertendo, porque os perdidos estão lá fora, precisando de amor, precisando de alguém que leve a mensagem, alguém que leve a palavra, alguém que abraça. Isso deve ter uma influência do Espírito Santo em nosso coração que nos move a amar como Jesus amou. E eu gosto muito dessa frase do Leonardo Ravenhill: precisamos de corações fervorosos, de olhos que choram e de lábios que proclamam o Evangelho de Jesus. Nós precisamos derramar algumas lágrimas, e se não conseguimos fazer isso mais, porque talvez nós nos tornamos muito duros. Talvez a nossa terra está muito árida, está muito seca, está muito batida, talvez pelas experiências da vida, e aí é necessário um renovo, é necessário um mover. Lembra lá de Ezequiel 37? Deus fala para Ezequiel: olha que loucura, nós não conseguimos entender a lógica de Deus. Deus fala para aquele homem ir no vale sozinho. Está lá Ezequiel num vale sozinho, seja figurado ou não, não importa, mas ele foi levado pelo Senhor lá. E ouve: ó Ezequiel, porventura esses ossos poderão reviver? Então profetiza sobre ossos secos. Então imagina aquele profeta: que loucura é essa? Que ordem é essa? Profetizar para ossos secos, para pessoas que já morreram. Não faz sentido. Mas Ezequiel, ali sozinho com Deus, ele disse: ó Senhor, tu sabes. Então profetiza. Então Ezequiel profetizou, e a Bíblia diz que houve um ruído, houve um barulho. Cada osso começou a se juntar ao seu osso, e depois Deus diz a ele: agora profetiza, para que o Espírito venha sobre eles. E veio o Espírito Santo sobre eles. A Bíblia diz que eles se levantaram como um grande exército de Deus, por conta de um homem que estava ali. Jesus chorou por Jerusalém. Lembra desse texto? Que Jesus chorou porque aquele povo era incrédulo, que não estava acreditando na sua mensagem. Ele chorou por Jerusalém. Talvez o que nos falta é chorar um pouco mais. E nós precisamos resgatar esse fervor missionário de levar a palavra, de ser um canal, de ser um instrumento que Deus possa usar da sua forma, para que outras pessoas possam ter acesso à mensagem que alguém um dia pregou para você. Da mesma forma que Deus usou alguém para trazer a palavra para mim, eu estava numa praça, um menino novo, tinha nem 14 anos, a minha tia foi lá naquela praça a primeira vez e pregou para mim o Evangelho. Daquele jeito, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Essa era a forma dela, mas ficou no meu coração.
E aí, quando eu pensava em fazer alguma besteira, eu falo, e o inferno? Ficou gravado, o Espírito Santo de Deus gerou essa convicção em mim. E eu ficava com medo, mas Deus usou a vida dela. Aí um dia, eu liguei para ela, falei, tia, eu estou te ligando para te agradecer, porque você foi a primeira pessoa que pregou o evangelho para mim lá naquela praça, naquela grandiosa cidade chamada Jaú Passim. 3.000 habitantes, no interior de Goiás. Uma praça, é a única praça que tem na cidade. Então, mas foi lá que a semente foi plantada. Porque alguém estava disposto a falar, e essa minha tia até hoje, aonde ela vai, em qualquer lugar, ela prega o evangelho. Ela tem esse fervor. Ela não perde nenhuma oportunidade. Que nós possamos ser como essa tia Chile, né? Com fervor no coração, com humildade, com a simplicidade, falar de Jesus. Quarto motivo, porque nos acostumamos com mais do mesmo. Nós acostumamos com a mesma reunião, nós acostumamos com o mesmo pequeno grupo, sempre a mesma coisa. E aí nós vivemos como se isso fosse algo normal. Aí mais uma frase do Ravenhill. A única razão porque não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem Ele. Estamos dispostos a viver sem Ele. Isso não pode. Eu tenho orado, Senhor, eu quero mais. Nesse tempo aí que nós estamos de jejum, eu tenho orado, Senhor, eu quero mais, eu quero te conhecer mais. Eu quero ficar mais íntimo, mais próximo, eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor purifique o meu coração, a minha motivação, tire as impurezas que talvez está impedindo o seu acesso do Espírito Santo no meu coração. Nós precisamos mais. A rotina parece que matou o fogo. Nós não podemos acostumar com mais do mesmo, e parece que quando se trata da presença de Deus, o povo está com medo da presença de Deus, porque vai fugir um pouco da normalidade, vai fugir do seu controle, do nosso controle. Nós precisamos ser atraídos da mesma maneira que Moisés foi atraído pela sarça ardente, que não se consumia. Moisés viu aquela sarça que não se consumia, ele parou e falou, uai, que coisa estranha. Aí de lá ele ouviu uma voz, Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e agora também sou o teu Deus. Eu quero que você faça uma missão para mim. Então a missão de Moisés veio através de uma experiência que ele teve através do fogo. Precisamos ser atraídos pelo fogo do Espírito, ser cheios. Lá em Êxodo 33, nós temos aquela famosa passagem onde Moisés ele vai orar, que ele diz, Senhor, se a tua presença não for, não nos faça subir desse lugar. Moisés disse, Senhor, eu quero a garantia que a sua presença vá conosco. Eu quero a garantia que você esteja conosco. Sabe, irmãos, e nós precisamos de ter essa ousadia. Lá estava Moisés chamando, sabe, Deus já tinha dado a ele uma orientação, ele disse, Senhor, não, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor. É a presença, sabe? O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele veio para habitar dentro de nós e nós o menosprezamos constantemente. Ele é a pessoa que nós mais desprezamos e que muitas vezes nós nem sequer damos ouvidos e nem atenção devida àquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações muitas vezes.
E sabe por que tarda o avivamento? Porque nós não buscamos o Senhor de todo o nosso coração. O caminho é simples. Arrependimento, oração, fome e entrega. Então não é por falta de interesse de Deus enviar o seu avivamento. É falta de entrega. Porque aonde Deus é invocado com mais fervor, aonde Deus é mais invocado com mais zelo, com mais reverência, com mais santidade, ali ele se manifesta mais, obviamente. Então falta em nós mais zelo pela sua glória, mais zelo pela sua santidade, mais zelo pelo seu nome. Sabe, todos os avivamentos que já aconteceram na história foram avivados, e essas pessoas que foram avivadas foram pessoas que tinham zelo por Deus, pela glória de Deus e pela santidade de Deus. É uma marca imprescindível. Será que nós temos zelo pela glória de Deus? Será que nós temos zelo pelo nome de Deus? Será que nós temos paixão ao proferir o nome Jesus? Talvez nós precisamos pensar sobre isso, porque a chave sempre é essa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Não é parte da tua alma, não é parte do teu intelecto, não é parte do seu recurso, não é parte do seu dom. Não, é de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é a promessa de Deus para nós. Buscar-me-eis e me achareis. Deus, ele vai deixar eu e você encontrar com ele. Porque o homem não consegue encontrar Deus. Então Deus vê a sua busca, Deus vê a sua entrega, a nossa motivação. Então ele se deixa ser revelado. Não é você que encontra pelo seu mérito. Não é você e eu que encontramos ele porque jejuamos. Não, mas através do jejum e da oração, nós estamos mostrando para Deus que nós temos interesse nele, que nós o desejamos. Buscar-me-eis e me achareis. Não existe coisa melhor do que você conhecer a Deus. Não existe coisas, né? Lá em Oséias, prossigamos em conhecer o Senhor. Em conhecer o Senhor. Prossigamos, crescei na graça. Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e ser participante do sofrimento dele. Paulo tinha desejo de conhecer cada vez mais Jesus. E esse deve ser o nosso desejo. E sabe, por que tarda o avivamento? Porque nós estamos com pouco interesse por Jesus. Se nós interessássemos mais por ele, pela sua missão, pela sua mensagem, por aquilo que ele representa para nós, certamente porque é desejo de Deus levar todo homem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Está escrito. Então é desejo de Deus. Mas o povo de Deus precisa, muitas vezes, de uma chacoalhada. E quantas vezes Israel esteve na berlinda, na sarjeta, como já estava quase em extinção, e de repente vem o poder de Deus e salva aquele remanescente, do nada, aquele grupo pequeno, e ressurge das cinzas. E Deus começa a fazer algo novo a partir do seu povo. Então, às vezes, você pode achar que a sua fé está indo embora. Talvez você pode achar, não, a minha fé está tão fraca, a minha fé, já não consigo mais orar, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais
fazer aquilo mesmo nessa situação. Se você buscar o Senhor de todo o coração, há uma esperança de recomeço e de renovo para você. E eu encerro aqui citando mais uma frase de Revenue. Se a igreja hoje contasse com tantos intercessores quanto são os seus conselheiros, teríamos um avivamento dentro de um ano. Ou seja, você quer ser um intercessor ou você quer ser um conselheiro? Porque se nós orássemos mais, o Espírito Santo iria nos direcionar para a necessidade que o reino tem. E nós, como diz Paulo, somos cooperadores de Deus. Então Deus, através do seu Espírito, iria revelar a nós que oramos e temos relacionamento com Ele, o que nós temos que fazer. Então, se você orar e buscar o Senhor de todo o coração, pode ter certeza que Ele vai te mostrar aonde Deus tem interesse que você seja usado. Então, às vezes, a gente pode até perceber que existem muitas pessoas que estão longe desse serviço. Você pode ter a absoluta certeza que muitas vezes, ou a maioria das vezes, é falta de oração. Se você, ao invés de criticar um irmão, ou uma igreja, ou uma instituição, ou uma empresa, se você passasse a orar mais antes disso, Deus mudaria o teu coração. Deus não ia mudar o lugar em si, primeiro Ele ia mudar o teu coração. Enxerga com amor. Enxerga com compaixão. Enxerga de outra forma. Talvez é isso que nos falta. Então a mensagem que eu trago hoje é: não se acomode. Não aceite a fé que você está vivendo. Não aceite o mais do mesmo. Não aceite viver como está. Não aceite viver menos quando Deus tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo está disponível para mim, para você, 24 horas por dia. Peça ajuda dele para tomar as suas decisões. Peça ajuda dele. Você não pede nada em pedir ajuda ao Espírito Santo e diz: ó Senhor, me ajuda nessa situação. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento. Me dá graça. E Ele te dá graça. Diga para Ele: Senhor, se a Tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Se a Tua presença não estiver comigo, não me faça subir desse lugar. Então eu chamo você para orar mais intenso, para não negligenciar a oração. E esse livro, ele se resume nisso: porque tarda o avivamento, porque falta fervor na oração. Fique de pé.